Eu queria, antes de mais, dirigir uma primeira palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, nosso anfitrião, para o felicitar vivamente por acolher este grande certame. É, de facto, uma iniciativa nacional e é uma iniciativa nacional que, em boa hora, veio até Valpaços. Porque Valpaços já tinha ido no domínio do azeite até o resto do país e um pouco por todo o mundo. Ainda há menos de uma semana, na Alvibeja, agora que estou a tentar fazer a transição de conhecedor, embora incipiente, de vinho, sobretudo tinto, para o azeite, fiz a prova de mais de uma dúzia de azeites de Portugal, Espanha, Itália, e nos premiados lá estava, obviamente, Valpaços. E, portanto, em boa hora, porque o país é uno e é feita a diversidade das suas regiões e se enriquece com a diversidade das suas regiões, em boa hora, Valpaços acolhe este Congresso Nacional do Azeite. E o Presidente da República não podia faltar. Mas, naturalmente, todos ouvimos a forma arrebatada, apaixonada, e é isso que o transforma num bom autarca, com que o Sr. Presidente da Câmara expôs aqui algumas das suas preocupações. E eu estava a ouvi-lo e dizia para comigo mesmo, não há nada como a idade, porque embora arrebatado está mais calmo e mais sereno do que o conheci noutros tempos. Portanto, sendo reivindicativo, é uma reivindicação, apesar de tudo, mais moderada, para transmontano, que são sempre muito reivindicativos, a justo título. Mas eu percebi aquilo que nos queria dizer, por uma razão muito simples, porque tendo as minhas raízes familiares, paternas, nas terras de Basto e maternas na beira interior, e sobretudo em relação às primeiras, tendo sido autarca durante quase uma década em Celurico de Basto, que na altura era o município mais pobre de todo o Portugal, aquilo que eu ouvia dizer era, apesar de tudo, música celestial comparado com as queixas que, como autarca, eu expunha aos sucessivos governos, das mais variadas cores, e que são preocupações muito fundas de uma democracia que, para ser verdadeiramente democrática, tem de aprofundar um problema que é crucial e que é o da igualdade entre os portugueses das várias áreas do nosso território. A nossa democracia é muito jovem, deu passos muitíssimo importantes e muito positivos, mas é um facto que temos de ir mais longe em termos de homogeneidade, em termos de justiça, em termos de equidade territorial. Temos de ir mais longe, não é apenas aí, é em termos de justiça social, em geral. Mas nesse domínio, sendo certo que muito foi feito, há muito por fazer. E não podemos ignorar, por um lado, o envelhecimento da população portuguesa. Esse é um grande problema nacional. Estamos a ficar um país muito envelhecido. Isso cria divisões, tenho dito várias vezes, a principal divisão entre os portugueses hoje é uma divisão de idades, entre os mais jovens e os menos jovens, com acesso à informação, com preocupações, com discursos, com maneiras de ver o mundo e a vida muito diferentes, e às vezes sem diálogo, às vezes com o deslaçar do tecido social. Os menos jovens, os mais velhos, sentindo-se injustiçados porque sonharam um fim de vida que não estão a ter. Os mais jovens sentindo-se injustiçados porque ambicionando um começo de vida que não estão a ter. Estes atribuindo de uma forma às vezes injusta porque generalizada aos menos jovens a responsabilidade por uma herança. E os menos jovens considerando-se injustiçados porque considerando-se quase em guetos, esquecidos na sua vida por uma sociedade que consideram que não lhes dá o devido valor àquilo
que foi o seu contributo à comunidade. E este é um problema nacional. E depois há problemas que o envelhecimento traz consigo, em termos, nomeadamente, das desigualdades entre regiões. E daquilo que muitas vezes é referido como sendo a situação mais penosa do interior, ou dos interiores, que são variados, mais profundos ou menos profundos. E esse é um problema global, é um problema de todos nós, no qual o poder local tem uma função única. No outro dia, na sessão do 25 de Abril, eu fiz o elogio do poder local. Fiz o elogio do poder local, não apenas por ter sido autarca durante 20 anos, quase, mas, e portanto, ter sabido o que é estar no terreno todos os dias, compreendendo os problemas de pessoas de carne e osso, não governando papéis, mas tratando, cuidando de pessoas, mas sobretudo porque é o poder local esse fusível de segurança tão importante para o país, para a afirmação, para a sobrevivência e para o progresso da nossa democracia. Sem o poder local, que não houve, obviamente, no regime ditatorial, e que não houve na Primeira República, e que não houve na monarquia constitucional, nos termos em que existe hoje, não haveria a capacidade de resposta, mesmo se limitada, mesmo se com fracos recursos, a tantos problemas das portuguesas e dos portugueses. E por isso o poder local deve procurar formas de associação, e eu ouvi com atenção o Sr. Presidente da Câmara dar o exemplo do Castanheiro, é um de múltiplos exemplos de como não podem autarquias viver de costas voltadas para as outras, mas colaborar, colocando num plano secundário aquilo que sejam vaidades pessoais, protagonismos locais, bairrismos, visões de capelinha, não têm sucesso, não podem ter sucesso, mas depois o poder local precisa, obviamente, de sentir que há uma compreensão, uma percepção nacional para determinados problemas. E alguns foram referidos aqui pelo Sr. Presidente da Câmara. Nos casos são acessibilidades, noutros casos são incentivos à fixação de novas atividades económicas, ou o desenvolvimento daquelas que existem, ou a criação de condições propícias aos mais jovens para continuarem para além dos seus percursos escolares, em termos profissionais. E quando se discutiu, já lá vão anos, parece que não, mas já lá vão alguns anos, precisamente o Portugal 2020, houve um bocadinho a intuição de que aquilo que era a visão de Bruxelas relativamente a Portugal acabava por não ter suficientemente presente um conjunto de problemas daquilo que normalmente se chama o interior. Para além da burocracia dos quadros estabelecidos, da complexidade e da lentidão em relação aos programas e regulamentos, e portanto ao arranque do programa, que foi lento. O que é facto é que o programa estava concebido de tal maneira, até na sua rigidez, que imediatamente surgiram as reclamações e as preocupações de muitos destinatários. Entre eles, os autarcas, mas também as empresas, mas também as unidades produtivas. E por isso eu sou muito sensível àquilo que aqui foi dito, sou sensível em termos do tempo que vivemos. Este ano, que no domínio da agricultura, ainda há pouco falava baixinho com o Sr. Estado de Estado, porque sei que é uma preocupação do Governo, ainda ontem falámos disso, na audiência do Sr. Primeiro-Ministro, que é este ano que para algumas culturas começa a ser de uma seca preocupante, para outros com acidentes, como foi o caso da geada, que fazem parte da imprevisibilidade que nós sabemos que rodeia a agricultura,
mas que alteram, em muitos casos, de forma sensível, aquilo que é a vida de muitos produtores. E obrigam a fazer o levantamento, o Governo a fazer o levantamento, e depois a fazer o cálculo e o acompanhamento de situações que não podem deixar de merecer uma atenção especial. Desejamos todos que as próximas semanas, os próximos meses, possam minorar aquilo que já provoca apreensão a muitos agricultores. Mas é evidente, mais vale prevenir do que remediar, e é bom que eu tenha sabido, e soube ontem e confirmei hoje, que o Governo esteja a começar a proceder ao levantamento das situações para reagir atempadamente. Não posso também deixar de acompanhar aquilo que foi dito sobre Valpaços e, em geral, sobre o espírito transmontano. E foi evocado pelo Sr. Presidente da CAP alguém, meu padrinho de batismo, o engenheiro Camilo Mendonça. Ao contrário do que muitos pensam, foi ele o meu padrinho de batismo. E era realmente uma figura invulgar, porque os transmontanos são invulgares. E aquilo em que ele era invulgar era largamente porque era transmontano. Era de uma coragem, de uma determinação, de uma teimosia, de uma persistência, de uma capacidade de resistência física e psíquica notáveis. E depois juntava a isso o ver antes de tempo. O que nós sabemos que na sociedade portuguesa nem sempre significa ter razão. Ver antes de tempo muitas vezes é punido como se não tivesse razão. E quando ele avançou, antes de tempo, com o complexo do Caixão, estava a prospectivar o futuro, que poderia não ser exatamente assim, seria diferente, mas correspondia a uma ideia fundamental, que era arrancar com o desenvolvimento a partir de Trás-os-Montes, mesmo numa altura em que não havia compreensão nacional para isso, mobilizando agentes transmontanas para um projeto de mudança na agricultura, na agroindústria, nos circuitos de distribuição, na projeção nacional e internacional. Acabou por morrer sem ver o que poderia ter sido o efeito em termos de mentalidade da mudança que queria introduzir, mas permite-me retirar uma lição, que tem muito a ver com Valpaços e as suas gentes, que é não apenas a forma frontal, como falam, e falou o vosso Presidente da Câmara, mas a forma frontal como vivem. É verdade que nós todos portugueses somos assim, mas aqueles que vivemos desde sempre em situações mais difíceis, mais longínquas, mais esquecidas, temos uma capacidade de resistência física e psíquica maior. É o vosso caso. E por isso me sinto tão bem aqui em Valpaços e por isso vos saúdo por essa capacidade para resistir contra tudo e contra todos, vencendo. Senhora Presidente da CAP, inicia Vossa Excelência o seu mandato. Cheio de energia, como se viu, que até partiu uma cadeira. Portanto, para conseguir movimentar-se, de facto está com grande energia. E merece hoje, a duplo título, os nossos parabéns. Merece por ter sido eleito, merece por faz hoje anos. Muitos parabéns, Sr. Presidente. Não sei se já percebeu que a sua tarefa não é fácil. Não é tão complexa como a de Presidente da República, mas não é fácil. E é um bocadinho parecida com a do Presidente da República. Eu disse-lhe aquilo baixinho há pouco. Porquê? Porque o Presidente e uma confederação tão importante como a CAP, eu recordo que desde o início do meu mandato já estive em várias iniciativas da CAP. Várias, como de outras confederações.
para mostrar que o Presidente deve estar no terreno. Deve estar junto das portuguesas e dos portugueses, junto das autarquias e junto, naturalmente, daqueles que representam os setores produtivos e as preocupações laborais. Assim como o Presidente da República tem de ser um pacificador, o Presidente da CAP tem que ser um pacificador. Assim como o Presidente da República deve ser um fator de união, o Presidente da CAP deve ser um fator de união. Assim como o Presidente da República deve ser, a nível nacional, um fator de mobilização e de esperança, também o Presidente da CAP deve ser um fator de mobilização e de esperança. Assim como o Presidente da República tem que estar atento permanentemente aos mais variados problemas e intervir sobre eles, às vezes considerado até como interventor em excesso, assim deve ser o Presidente da CAP. E foi Vossa Excelência, aqui há pouco, quando chamou a atenção do Estado, do Governo, das autoridades, para uma série de desafios que são cruciais. E por isso vamos nos entender, obviamente, muito bem, como muito bem me entendi com o seu antecessor. E muito bem me tenho entendido com todas as confederações patronais e sindicais. Não quer dizer que eles concordem sempre comigo e que me não criticam. E que não criticam o Presidente da República. Mas isso faz parte da vida democrática. O mais normal da vida democrática é que haja pontos de vista diferentes. O Presidente da República, por natureza, tem de estar acima das confederações patronais e sindicais, como acima dos partidos. E por isso, nas suas lutas legítimas, partidos e confederações, de vez em quando, também se viram contra o Presidente da República. E o Presidente da República tem que ter uma paciência evangélica, porque para isso é que foi eleito, para durante o tempo do seu mandato perceber que faz parte da lógica da democracia que cada confederação e cada partido puxa a brasa à sua sardinha. Não pensam da mesma maneira. Confederações patronais muitas vezes não pensam entre elas da mesma maneira. E confederações patronais não pensam o mesmo que pensam confederações sindicais. E as confederações sindicais não pensam da mesma maneira. E porque o mundo não tem uma só cor, tem várias cores, o Presidente da República tem de conseguir colocar-se acima disso para conjugar as várias cores, tornando possível a sua convivência na mesma sociedade. É um desafio grande aquele que o espera, mas é um bom desafio. É um bom desafio porque é ao serviço dos agricultores de Portugal. Isso é muito importante. Porque, no fundo, queria, além de saudar os valpacenses aqui presentes, saudar os agricultores de todo o país aqui presentes. Mais concretamente, aqueles que geram riqueza e distribuem riqueza nesse domínio fascinante que é o do azeite. Mas saúdo a todos, por uma razão muito simples, porque Portugal sempre foi um país de agricultores e sempre continuará a ser. Houve a certa altura uma moda, isto há modas na vida, além de haver eleições e ciclos eleitorais, que fazem parte da democracia, e além de haver disputas naturalmente periódicas entre parceiros sociais relativamente a temas sociais e laborais, que têm as suas legislaturas próprias também, os seus ciclos próprios, há depois modas. E uma das modas foi a seguinte: país evoluído é país que passa da agricultura para a indústria e da indústria para os serviços. Quanto mais serviços, mais evoluído. Porque é da lógica das coisas que a agricultura tenha desempenhado um papel histórico, mas por isso ultrapassado. Errado. Errado. Em nenhum país evoluído é possível prescindir do papel fundamental da agricultura. Não é apenas pensando naturalmente nas necessidades próprias, e por isso é que o seu Estado se chama da agricultura e da alimentação, da sociedade, ela própria. Não. É porque a agricultura é hoje um elemento estruturante em todas as dimensões da vida social.
Não se pode falar de economia sem falar de agricultura, não se pode falar de justiça social sem falar de agricultura, não se pode falar de ambiente e de ecologia sem falar de agricultura, não se pode falar de diálogo intergeracional sem falar de agricultura. Não se pode falar de nenhuma realidade, a começar no futuro dos mais jovens, sem falar de agricultura. E a nossa agricultura está a dar o exemplo de uma mudança histórica. De uma mudança histórica. Porquê? Porque há mais jovens atraídos pela agricultura. Porque há mudanças científicas e tecnológicas na agricultura. Porque há colaboração com instituições académicas e de pesquisa. Porque há colaboração com as autarquias locais, a nível municipal como a nível de freguesia. Porque há perspectivas de organização nas empresas privadas como nas cooperativas, que não existiam ainda há não muitos anos. Porque há uma dimensão aberta, internacionalizada, crescente. Porque há uma sofisticação em muitos circuitos de distribuição. Dir-me-ão, isto não acontece em todos os casos. E aqui foi dito que há problemas pendentes. É verdade. Mas é comparar o que era o panorama há 40, há 30, há 20, há 10 anos com o que é hoje e ver a diferença. Mérito de quem? Dos agricultores. Não foi mérito do Estado, nem sequer dos autarcas. Também o tiveram. Mas o principal mérito foi daqueles que foram para o terreno, que estão no terreno e que decidiram enfrentar o futuro. Disseram, nós não somos um setor perdido. Nós somos um setor com esperança. E aquilo que se diz em geral, diz-te o azeite. Diz-te o azeite. Quantos de nós não ouvimos dizer o azeite? É um setor envelhecido. É um setor com dificuldade de reconversão tecnológica. É um setor pouco aberto à juventude. É um setor onde vai ser difícil fazer a mudança nas cooperativas como nas empresas. É um setor que pode ir sobrevivendo, mas não vai ser um setor de ponta no futuro de Portugal. E depois? Pois é ver, em termos de quantidade e de qualidade, o que se passou com o azeite português. De quantidade, já aqui foi dito, eu tinha os números, sabem que os assessores são muito competentes, preparam-me discursos magníficos com os números, ficam muito tristes porque eu não digo. Bom, mas é evidente que sim, quer dizer, basta olhar para o que se passou nos últimos dados que temos para ver o salto que houve num ano. E se vermos os últimos anos, nos últimos anos. É inverosímil. Faz lembrar um bocadinho uns amigos meus, economistas, que no começo, há um ano, diziam, não, o déficit matematicamente nunca pode chegar àquele número. E depois eu agora, cada vez que os encontro, digo, mas afinal o déficit chegou àquele número. Pois é, mas aí, teoricamente não devia ter chegado. Mas chegou. O que me interessa é a prática lá, a teoria. Pois no azeite é a mesma coisa. Teoricamente não é possível num ano aumentar-se 80% a produção. Mas aconteceu. O que é que interessa mais, a teoria ou a prática? É a prática. E foi o que aconteceu. Não quer dizer que aconteça assim, a este ritmo, sistematicamente. Mas quer dizer que temos aqui um exemplo do que foi feito e como foi feito. Mas falemos da qualidade. Na tal prova, em que comecei a ficar aos poucos, como que provador, com o mínimo de formação em matéria de azeite, eu provei 14 exemplos de alta qualidade. A maioria esmagadora portuguesa. E, no entanto, dos concorrentes, havia tantos ou mais concorrentes estrangeiros do que portugueses. A maioria portuguesa. Claramente portuguesa. Mas não é só em Portugal que isto é dito. É em Espanha, é em Itália, é na Grécia, é no Norte de África, é no universo anglo-saxónico.
Porque pode dizer-se, bom, em relação à exportação para o Brasil, é porque temos lá a nossa comunidade, a comunidade de luso-descendentes. Mas isso não funciona para os Estados da América ou para o Canadá, ou para os mercados asiáticos, que são completamente seduzidos pela qualidade do nosso azeite. A começar nos especialistas. E no que ela tem continuado a melhorar. Dir-se-á, chega, não chega. Porque é um setor que de facto é de ponta, é uma prioridade nacional. Se é uma prioridade nacional, é preciso também apostar nesta prioridade nacional. Não nos podemos comprazer. Nós temos muito esta característica que é, primeiro, somos muito pessimistas, não chegamos lá. Nunca ganharemos o euro em França, é impossível. Só o selecionador, coitado, é que é um tonto e que acha que realmente pode ganhar. Ganhamos. E outra característica é, ganhamos. Portanto, somos os melhores da Europa, o melhor é não fazer nada nos próximos tempos, porque vamos continuar melhores da Europa sempre. Isso não existe. Temos de combater estas duas tendências, às vezes, atávicas nacionais. O que eu chamo um pessimismo irritante e o que eu chamo um otimismo irritante. O pessimismo irritante daqueles que é tudo mau, quanto pior, melhor. O otimismo irritante dos que se deslumbram com a ideia de que aquilo que já foi feito é magnífico. É magnífico. E, portanto, não há que recomeçar cada dia como se fosse o primeiro. Ora, os agricultores sabem isso. É preciso começar todos os dias como se fosse o primeiro. Não é. Porque há lá já organizações, há estruturas, há trabalho, há cadeias de distribuição, há qualidade, há investimento. Mas é preciso começar. Eu lembro como professor, eu nunca olhei para as minhas aulas no início do ano letivo como quem diz, eu vou agora repetir a mesma matéria que tenho no ano anterior. Não fazia sentido. Era muito boa a preparação de não sei quantos anos. Mas é preciso ler mais, é preciso estudar mais, porque os outros leem e os outros aprendem e a concorrência está lá. Para sermos melhores do que a concorrência, temos de ir melhorando todos os dias. Mas nisso, o vosso setor dá-nos um ótimo exemplo. Porquê? Se há um entre vários símbolos da capacidade e persistência dos agricultores, é a oliveira. A oliveira não é o único. Há muitos outros. Mas a oliveira. Não apenas como símbolo de paz, e de integração, e de entendimento, que me é muito querido, em termos de afeto, mas em termos de robustez e de resistência. Parece não ser robusta e resistente, mas é. Parece não ser, mas é. Como nós, portugueses. Somos doces, somos acolhedores, somos receptivos, somos hospitaleiros. Somos uns falsos suaves. Porque somos suaves, mas somos resistentes. Como demonstramos há quase 9 séculos. Ninguém nos tira das nossas terras. Ninguém nos afasta das nossas raízes. Ninguém nos muda no essencial. Somos teimosos. E é assim que somos fortes. Somos coerentes e consistentes com essas raízes e com essa maneira de ser. E essa é uma mensagem que no domínio da agricultura os agricultores percebem perfeitamente. Pode haver sol, pode haver chuva. Pode haver geada. Pode de repente aquela colheita ser aparentemente perdida. O que foi o trabalho de um ano ou de vários anos ficar em questão. Depois ter de se recomeçar. E começar uma, e duas, e 3, e 4 vezes ao longo de gerações. E vir gente nova, com sangue novo, para recomeçar também. E isso é uma grande força. Isso é uma grande força. E nessa força os agricultores estão todos unidos. De quando em vez,
Pode haver a tentação de dizer, pois, mas há certo tipo de culturas que são mais importantes numa região do que noutra região, e há regiões que são mais importantes do que outras. Então, não há regiões mais importantes do que outras em Portugal. Para o Presidente da República, isso é muito claro. Fica muito bem aos transmontanos serem transmontanos, aos alentejanos serem alentejanos, e aos minhotos serem minhotos, e aos beirões serem beirões. Fica. Mas antes disso tudo são portugueses. Antes de o serem, e para além de o serem, são portugueses. E do ponto de vista do poder político, nunca pode haver portugueses de primeira, de segunda, de terceira, de quarta. Isso é o contrário da democracia. Não foi para isso que se fez a democracia. Foi para haver portugueses todos de primeira. Mesmo sabendo-se que, à partida, há uns que arrancam de posição que não é de primeira. Mas o objetivo é que sejam todos de primeira. Era isto que vos queria dizer. Em suma, tudo muito simples, que é, estou convosco aqui em presença, estou convosco sempre em espírito. Estou disponível para o que for necessário fazer, por exemplo, numa ideia que me pareceu muito boa, que é uma ação pedagógica nas escolas em relação ao azeite. Estou convosco. Digam-me o dia e digam-me as escolas. E tive de me controlar a mim mesmo, pensando nos assessores que iam ter um ataque cardíaco, porque fiquei logo com a tentação de ir assistir àquilo que ia ser a intervenção preventiva relativamente ao castanheiro numa das freguesias aqui do município. Mas depois pensei como é que eu estou numa instituição de solidariedade social, ao fim da tarde, começo da noite, noutro ponto completamente distante do país. Ainda não se inventou o dom da ubiquidade do Presidente. Está quase. Está quase. Já esteve mais longe. Mas ainda não chegou a isso. Mas isto só para vos mostrar que contam com o Presidente da República sempre ao vosso lado. Sempre ao lado daqueles que estão nesta luta, que é a luta da agricultura. Nesta causa, que é uma causa nacional. Onde quer que ela se situe, no continente ou nas regiões autónomas. Contam com o Presidente da República. Ele foi eleito para isso. É o seu dever. Mas já agora vos digo, é um dever que faz com muito gosto. Muito obrigado.